Muito bem, hoje nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos e vamos trabalhar com a história geral, né? Então hoje nós atacamos a frente de história geral. Segunda-feira nós fizemos história do Brasil e geografia do Brasil. Ontem nós fizemos geografia geral e hoje história geral, tá? Depois das férias, nós vamos voltar com as aulas de filosofia e sociologia também às segundas-feiras, né? Examinando agora o livro 2, o livro de textos que deve estar por aí, tá bom? Muito bem. Vamos compartilhar a tela para que a gente possa fazer a apresentação. Hoje nós vamos estudar o nacionalismo, né? O surgimento da ideia de nacionalismo a partir das contradições que surgem após o Congresso de Viena, porque vocês têm que entender, pior do que fazer a guerra é fazer a paz. É muito mais difícil você fazer a paz. Você pega, por exemplo, a situação do Iraque após Saddam Hussein, né? Os americanos fizeram um péssimo trabalho lá para reorganizar o país, né? Deram origem a vários outros conflitos. Então, é muito difícil. Logo após as guerras napoleônicas, nós vimos já que os países europeus tentaram reorganizar a Europa olhando para trás e não olhando para frente, né? Foi o Congresso de Viena que promulgou, propagou, né, o princípio da restauração, da volta do absolutismo. Então, para a gente poder entender o que aconteceu, particularmente na França, de 1830 a 1870, nós temos que entender, e no resto da Europa, a Primavera dos Povos, nós temos que entender um pouquinho também o que ocorre no período napoleônico, logo após o período napoleônico, né? Vamos tentar, então, retomar um pouquinho a questão do Congresso de Viena, pessoal, para que não reste dúvidas, né, dos grandes problemas que vão surgir a partir dali. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse mapa. Observem aqui, ó, nós temos, de um lado, o Império Francês, no tempo de Napoleão, né? Então ele vinha aqui até o meio da Itália, né? A Córcega, né? Fazia parte dele, tá? Também fazia parte dele aqui em cima, olha aqui, ó, por favor. Né? Nós temos aqui em cima a Holanda, né? Aqui em cima nós temos a Bélgica, tá? O que uma parte do que hoje seria a Alemanha. Então, logo, digamos assim, em 1812, logo após a derrota na Batalha das Nações, né? Na derrota lá em Austerlitz, o Napoleão é exilado nessa ilhazinha aqui, ó, a ilha de Elba. Tá? Então, logo após a sua derrota, Napoleão vai parar lá na ilha de Elba em 1814, desculpa, em 1814, né? Então, ele vem aqui para a ilha de Elba. Daí, ele volta, né? Na França, nós temos o governo de Luís XVIII e a tentativa da volta do absolutismo. Napoleão volta para a França, consegue voltar para a França e estabelece lá aquilo que ficou conhecido como o governo dos 100 dias. Governo dos 100 dias. E daí? E daí que ele vai enfrentar uma última batalha decisiva e vai ser derrotado, que é a Batalha de Waterloo. A grande pergunta, né? Derrotado por quem mesmo? Os 4 grandes que derrotaram Napoleão, né? Os 4 países que vão depois mandar no Congresso de Viena, tá? Esses 4 países, o Reino Unido, o Império Austríaco, a Prússia e a Rússia. Os 4 grandes, né? Os 4 grandes. É bom a gente já ir pontuando algumas coisas. Eles vão criar uma ideia que existe até hoje, que é a ideia do Conselho de Segurança, né? Então, tudo que os outros países que enfrentaram Napoleão decidiam tinha que passar pelo filtro desse Conselho de Segurança, desses 4 grandes. Interessante, né? E se um deles fosse contra, não era aprovado.
Aí eles se reúnem na capital da Áustria, em Viena, e de 1814 a 1815 eles vão decidir aí o futuro da Europa, como eu disse, olhando para o passado, né? É o Congresso de Viena. Nesse Congresso de Viena, três princípios são definidos. O primeiro princípio é o princípio da restauração monárquica, quer dizer, a volta do absolutismo, fazendo com que todos os elementos lá das revoluções burguesas fossem esquecidos, o que é impossível. A burguesia devolveu o poder para a nobreza, isso é impossível. Tá? Segundo princípio, o princípio da legitimidade. As antigas dinastias que estavam no poder iam ficar agora novamente no poder. Terceiro princípio, o equilíbrio ou o concerto das nações europeias. Nenhuma nação europeia deveria ser mais poderosa que a outra. É interessante que são os quatro grandes, mas aqui na França tem um representante muito importante chamado Talleyrand, que estimulando as controvérsias entre as fofoquinhas entre os quatro grandes, consegue manter mais ou menos as fronteiras francesas de 1792. E aí vamos reorganizar o mapa da Europa, vamos. Aí eles começam a reorganizar o mapa da Europa, cada um pegando o seu quinhão. A Prússia, por exemplo, vai anexar diversas áreas. A Prússia acaba se tornando uma grande potência europeia, né? Então, olha, todas essas áreas que ficaram em branco agora no mapa precisam ser redistribuídas, reorganizadas por eles. Vocês vão notar que a Inglaterra não quer nenhum território para ela. Ela vai pegar aqui no Mediterrâneo, né? A ilha de Malta, o Estreito de Gibraltar e umas ilhas lá no Mar do Norte, tá? A Inglaterra está mais interessada no seu comércio colonial. A Prússia não. A Prússia quer se tornar uma grande nação. Então, ela vai pegar várias áreas, né? A Prússia vai pegar o Ducado de Varsóvia, né? Que é aqui onde fica a Polônia, vai pegar a Pomerânia, que pertencia à Suécia, tá? Também vai pegar a Saxônia, que vai aparecer para cá, e mais importante, na fronteira com a França, a Bavária. Então, a Prússia vai se tornar uma nação importante. Ó, pega inclusive lá a Bavária, que é uma região rica no Baixo Reno, né? E vai depois incorporar essas outras áreas daquilo que vai se chamar de Confederação Germânica. A Prússia vai acabar pegando para ela também. A Rússia, por sua vez, vai acabar pegando a Polônia, né? E também a Finlândia. Isso vai descontentar muito os nacionalistas poloneses e os nacionalistas finlandeses, que vão iniciar processos de independência contra a Rússia depois. E também, isso aqui é importante, a região da Bessarábia, aqui, ó, que pertencia ao Império Otomano, ó, pertencia ao Império Otomano. A Rússia pega do Império Otomano essa área, o Império Otomano que está se enfraquecendo. E por que a Rússia quer isso aqui? Porque ela quer chegar aqui, ó. O grande projeto geopolítico russo é chegar aqui em Istambul, né, para controlar a entrada e a saída do Mar Negro. Então eles estão um passo mais próximos de conquistarem Istambul, né? É o grande projeto geopolítico. Bem, depois nós temos o que coube aos austríacos, né? Então já vimos os prussianos e os russos. Agora, os austríacos. Os austríacos vão pegar uma região lá do norte que seria o norte da Itália, né? O Tirol, né? Que é uma fronteira importante lá com a Suíça e tal. Então eles vão conquistar o Tirol, vão conquistar também a região da Lombardia, que hoje em dia é Itália também, e talvez o mais importante aqui embaixo, ó, o que hoje em dia é Croácia, aqui, ó, Croácia, que naquele tempo era Dalmácia. Professor, por que é importante? Porque conquistando essa região e as ilhotas que tem mais para baixo aqui, o Império Austríaco passa a fazer parte da geopolítica do mar Mediterrâneo, né? Não apenas da Europa Central, mas também do sul da Europa. Tá vendo?
Então ele consegue conquistar algumas áreas ali importantes para o seu esforço de se tornar uma potência não apenas da Europa Central, mas também da Europa Mediterrânea. Então vejam que está sendo reorganizado todo o mapa europeu, né? E a França? A França vai se dar bem também, né? A França vai conseguir se dar bem. Vai manter as suas fronteiras de 1792, mas para impedir o avanço da França, nós vamos ter algumas anexações. Aqui são as anexações do Reino Unido que ele está mostrando, tá? Então, a ilha do Mar do Norte de Heligoland e algumas ilhas aqui no Mar Mediterrâneo para proteger aí suas rotas comerciais, tá? Então, a Inglaterra pega algumas ilhas aí para ela, tal. A ilha de Malta, né? A ilha de Malta que fica aqui onde está a Barra. Mas, enfim, a Inglaterra não está interessada nesse processo. Os ducados ali, né, os ducados de Schleswig e Holstein, passam para a Dinamarca, e depois isso vai motivar a Guerra dos Ducados no processo da unificação alemã comandada pela Prússia. Tudo isso determinado pelo Congresso de Viena. A França, como eu vinha falando, fica com suas fronteiras de 1792, pela São Talleyrand, e aqui, ó, na fronteira norte da França, nós vamos ter o surgimento de um estado tampão chamado Países Baixos, né? Holanda, Bélgica e Luxemburgo, que vão depois, inclusive principalmente os belgas, ficar descontentes e lutar pela sua independência. Então, são os nacionalismos aparecendo. E aqui ao sul, o reino sardo-piemontês, né, Sardenha e Piemonte, que vão liderar depois também a unificação italiana. Então, você está criando fronteiras que depois vão ser desrespeitadas. E aqui no meio, professor? Aqui é a Confederação Germânica, que depois será absorvida pela... Aqui, então, vai ter a unificação italiana em 1870, e aqui, né, tudo isso aqui, junto com a Prússia e tal, vai acabar virando a Alemanha. Né? Todos esses estados da Confederação Germânica vão acabar se tornando a Alemanha. Né? Ao invés de resolver problemas, você está criando maiores problemas ainda, né? Então, a Confederação Germânica depois vai ser absorvida totalmente pela Prússia, tá? Esse é, então, o resultado que nós temos aí do Congresso de Viena. O surgimento de vários nacionalismos, ó, poloneses descontentes, noruegueses descontentes, belgas descontentes. E para piorar, aqui no Império Otomano, que está enfraquecido, que está perdendo território, os povos cristãos do Império Otomano também vão se revoltar. Também vão se revoltar. Gregos, sérvios, búlgaros, romenos, todos eles cristãos, vão usar o cristianismo como elemento catalisador da do seu processo de consciência nacional. Então, são os nacionalismos que estão surgindo, a unificação italiana, a unificação alemã, que nós já falamos, e também ali no Império Otomano, os cristãos do Império Otomano começam a se revoltar, né? Os sérvios, os gregos, os búlgaros e os romenos. Tá? É importante que vocês notem que não se resolveu a questão, né? Você substitui, na verdade, você está substituindo, na verdade, as ordens dinásticas pela ordem nacionalista, mas isso não resolve o problema em absoluto. Você está criando novos problemas, tá? Então vamos ver como é que isso aí rolou. Para começar, então, aqui, né, ó, as revoluções liberais e o nacionalismo, aula 19, página 282. Começando, hoje nós vamos estudar essa linha de pensamento aqui, ó. Primeiro, na França, a restauração dos Bourbons, né, com Luís XVIII e Carlos X. Depois, as revoltas de 30 e 48, sendo que a de 48 é mais importante, é a chamada Primavera dos Povos, né, porque espalhou o ideário nacionalista e liberal burguês da Europa para o resto do mundo, batendo até aqui no Brasil,
até aqui no Brasil, e a República e o Segundo Império com o Napoleão. Além disso, tem um parágrafozinho ali sobre a Comuna de Paris, que foi o momento em que os operários parisienses tentaram tomar o poder e foram massacrados. Então vamos lá. Começando então com essas jornadas revolucionárias de 1830. Logo após o Congresso de Viena, quem assume é Luís XVIII. Ele que tinha tentado estabelecer o absolutismo antes, percebe que não dá para fazer isso e passa a governar de uma forma mais moderada. Moderada. Embora o rei fosse o centro da vida política, ele era obrigado a prestar contas a uma Constituição. Ele não estava acima da Constituição. Nesse momento haviam alguns grupos políticos atuando lá na França. Os ultra-realistas, liderados pelo Conde de Artois, que por sinal era sobrinho do rei e era herdeiro do trono. Quando Luís XVIII morresse, ele é que ia assumir o trono. O que esses caras queriam? A volta do absolutismo. Os bonapartistas, que era basicamente o lumpesinato, né, os mais miseráveis entre os miseráveis, a turma do Bolsa Família, que tinha como seu líder o sobrinho de Napoleão Bonaparte, Luís Napoleão, que se apoiava muito no mito do tio, né, na grandeza perdida da França, e os socialistas e republicanos, liderados por Louis Blanc, tá? Que vai assumir o poder por pouco tempo no conjunto dos acontecimentos que vem pela frente aí. Bem, morreu Luís XVIII, né? Morreu Luís XVIII, quem vai assumir é o Conde de Artois, Carlos X. É o momento, então, em que esses protestos, essas ideias, vão começar a se espalhar. Lembra a Bélgica, que fazia parte dos Países Baixos, a Itália e a Alemanha, que queriam se unificar, a Polônia, que queria se livrar da Rússia, também a Finlândia. O Brasil cria uma oposição liberal a Dom Pedro I, e inclusive essa oposição liberal é muito responsável pela abdicação, pela renúncia de Dom Pedro I ao trono brasileiro. Tá? Carlos X, então, Conde de Artois, último Bourbon a assumir o trono lá da França, lembra? Luís XIII, XIV, XV, XVI e XVIII. E agora, o último, o Carlos X, Conde de Artois. Esse cara tenta fazer o absolutismo voltar. Ele quer acabar com a reforma agrária, quer devolver terra para os nobres, lá da Revolução Francesa, né? Enfim, ele consegue desagradar todo mundo. Ele quer fazer a roda da história andar para trás, não dá certo. A burguesia se levanta contra ele, juntamente com o campesinato e o proletariado. Agora, por que a burguesia é que leva vantagem? Porque a burguesia já era uma classe para si. Ela já tinha seus valores de classe estabelecidos. Ela já tinha consciência da sua importância, do seu poder. Por isso, embora ela use o campesinato e o proletariado para lutar contra a nobreza e contra o Conde de Artois, né, o terror branco, aí, o terror da nobreza, quem vai assumir o poder é ela, a burguesia. Tá? Ela institui, então, ela volta ao poder e institui uma monarquia, só que uma monarquia em que o poder do rei é muito mesmo limitado, um poder extremamente limitado. Quem assume depois que Carlos X é deposto é Luís Felipe Orleans, né, outra família, tá? Que entrou para a história como o rei burguês. Ele era parente, inclusive, do imperador do Brasil aqui nessa época, né? Dom Pedro I, Dom Pedro II. Bom, esse rei burguês expande a industrialização, só que uma industrialização que explora demais o proletariado, gerando novas tensões. E assim ele vai 30, 31, 35, 40. Em 1845, tem um problema seríssimo na Europa. Europa toda, tá? É o mal das batatas. Uma praga que atingiu os batatais europeus, né? Você sabe que a batata é uma planta americana que foi levada lá para a Europa e virou a base de carboidrato das populações mais pobres lá da Europa, né? Esse mal das batatas provocou fome.
muita fome. Uma crise na agricultura, que depois foi para a indústria, que depois foi para o sistema financeiro. A burguesia se levanta contra Luiz Felipe Orleans. E para atrair o povo para a sua causa, faz comícios durante banquetes em que o povo é convidado. Tá? É a famosa campanha dos banquetes, que o Luiz Felipe de Orleans faz o favor de reprimir. Grande erro dele. O povo vai para a rua, enlouquecido, né? Porque era a única chance que eles tinham de comer. Tá? E com a liderança da burguesia, em 1848, eles acabam derrubando Luiz Felipe, e esse princípio, que é chamado também de uma esquina da história, né? A história passa em outra direção, né? Promove aí a primavera dos povos. Então, quando vocês ouvirem falar em primavera árabe, primavera não sei da onde, é sempre por causa disso aqui, ó. Primavera de Praga, né? Lembrando a primavera dos povos, quando o povo vai para a rua e tenta tomar o poder, né? Quem acaba se apropriando do poder é a burguesia. E não apenas na França, né? Em outros países lá da Europa. Vamos lembrar que em 1848, né, nós temos a publicação do Manifesto do Partido Comunista de Karl Marx, temos também a Democracia na América de Alexis de Tocqueville, enfim, temos vários livros aí que falam sobre isso. Quem vai assumir o poder? Então nós temos agora uma pequena república, né, em que o voto deixa de ser censitário e torna-se universal. E aí os pobres podem votar. E os muito pobres podem votar. E esses muito pobres votam para presidente no nosso amigo Luiz Bonaparte, que torna-se então presidente e faz um governo super assistencialista, né, voltado para os muitíssimo pobres que agora podem votar e que são a maioria da população. Quando está acabando o mandato dele, ele faz igual o tio dele. Então, o apoio do lumpesinato, né, o lumpen proletariado. Lumpen quer dizer trapo, né? O proletariado mais pobre mesmo, né? Eles estão abaixo do operariado das fábricas, né? É o lumpesinato. O que esse cara faz? Faz igual o tio dele tinha feito. Faz um plebiscito. O plebiscito que Napoleão I, o tio dele, fez, foi o golpe do 18 Brumário, né? E o que foi decidido nesse plebiscito? Ó, vocês querem a continuidade da República, e pode ser que o Bolsa Família acabe, ou vocês querem que eu vire imperador? E aí eu garanto que tudo vai continuar. É claro, né, que o povo vota nele, Luiz Bonaparte, para continuar como, como imperador, né? Ele, como governante. Ele vira, então, imperador com o título de Napoleão III. Olha aí, é o segundo império francês. Né? Eu coloquei essa capa de livro aqui, aliás, escolhi mal pra caramba, né? Isso aqui é a capa de um livro escrito por Karl Marx, né, em que ele analisa esse golpe, né? O 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Tem na internet, de graça, quem puder, um livrinho aí deve ter 15, 20 páginas, e tem aulas ali, lições sobre política, né? Muito importantes, tá? Então, Luiz Bonaparte torna-se imperador da França e começa a governar de 1851 até 1870. Em 1870, os franceses perdem a guerra franco-prussiana para os alemães, né? E na Batalha de Sedan, aqui, ó, os franceses são derrotados em Sedan, e os alemães começam, inclusive Luiz Napoleão é preso, né? Tem que entregar a espada dele, que é quebrada pelo comandante alemão, né? Pois bem, ele é preso então, e os alemães estão avançando em direção a Paris. O que o governo de Paris faz? Distribui armas para o povo, para defender a cidade. E é claro que o povo pega essas armas e aponta, aponta contra os governantes que deram as armas para eles. E aí eles tomam o poder em Paris. Socialistas e anarquistas no poder lá em Paris durante 90 dias, né? Paris é cercada, Paris é assediada por franceses, por alemães, até que esses
caras se entregam, né? Depois de 90 dias, nós temos um massacre lá dos comunardes, tá? Uma repressão violentíssima, que não poupou mulheres, nem crianças, nem ninguém, tá? E esses revoltosos, então, aquilo que Marx chamou de os assaltantes do céu, né? Os assaltantes do céu, esse aqui é o apelido que o Marx deu para eles, os operários que ousaram assaltar o céu do poder, acabam tendo seu movimento reprimido, tá? Então essa foi a Comuna de Paris, o governo insurrecional dos operários de Paris, que claro não tinham como resistir. Bem, os exercícios eu vou pedir para vocês fazerem aí, né? E quando nós voltarmos das férias, a gente dá um jeito, a gente corrige. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta sobre a aulinha de hoje? Tranquilo? Alguém manda o link, ó, tá aqui o link, já mando de novo, pronto, tá aí, tá? Então, se não há nenhuma dúvida, eu desejo a vocês boas férias. Dia 4 de agosto a gente se vê de novo, que é uma segunda-feira. Vocês voltam na sexta, dia 31 de julho. Tchau, tchau. Professor,